Fala pessoal, beleza? Estou aqui para gravar mais um vídeo react para vocês, onde eu falo muita groselha, vocês sabem. O vídeo aqui na minha tela é O Oceano é Assustador, Talassofobia Extrema. O nome do canal é Dark Fraga, bora ver. Este vídeo pode ser realmente perturbador para alguns, assista por sua conta e risco. Beleza, galera, vamos ver. E aí? O Realmente som é que você acabou de estranho, ouvir né? não vem de um submarino, e nem mesmo de um efeito sonoro da internet. Na verdade, esse som é conhecido como bloop, um dos sons subaquáticos mais altos já registrados na história. E o mais incrível é que ele foi capturado a mais de 5.000 metros de distância. A principal teoria Nossa. alega que se trata de um deslizamento de iceberg na Antártida. Mas muitos acreditam e afirmam que esse som veio de uma criatura viva. E se isso for verdade, nas profundezas desconhecidas do oceano vive uma criatura imensamente maior do que uma baleia azul. Você já ouviu falar da teoria que os extraterrestres, na verdade, eles são terrestres, só que eles estão embaixo do que a gente conhece, né? Do mar, muito lá profundo, sabe? A gente não conhece. Eu já vi essa teoria e pensando assim é meio bizarro, né? Vocês não saber o que tem lá no fundo mesmo. As profundezas do oceano é provavelmente o lugar mais assustador do planeta. Uma imensidão escura, onde as maiores coisas que conhecemos se tornam minúsculas. O maior animal do mundo é apenas um grão no oceano. Que Navios loucura. gigantes e grandes aviões, quando caem ao mar, se tornam apenas pequenos brinquedos. Já parou pra pensar que na rota das colonizações, o tanto de joia que deve ter, tipo ouro, naufragado, tá ligado? Se alguém conseguir fazer uma exploração subaquática, vai sair de certa forma rico, né? Porque o tanto de coisa que tem afundado, você imagina? Para nível de comparação, se o pico mais alto da Terra, o Monte Everest, fosse colocado no lugar mais profundo do oceano, a Fossa das Marianas, o Everest seria coberto por inteiro, e ainda sobraria por volta de 2.000 metros de água sobre ele. Bah. Talassofobia é o nome dado ao medo inconsciente de águas profundas, normalmente ligado ao oceano, o lugar mais desconhecido do planeta. Apenas 20% foi mapeado, mas E acredita-se é que bem muito, né? menos que isso tenha sido realmente visto ou explorado por humanos. O que deixa tudo ainda mais misterioso e assustador é que nessa pequena porcentagem que conhecemos já encontramos seres dignos de filme de terror. O tubarão-duende é, com certeza, um Esse desses bicho é feio, seres. mano. Um animal de uma aparência perturbadora, grande focinho e uma boca que faz um grande estrago. Ele raramente é visto com vida, pois vive em uma região que nem a luz pode chegar. Outro gigante assustador da família dos tubarões é o tubarão frade. Ah, Imagine um porra. monstro de 12 metros que vaga pelo oceano com sua imensa boca aberta. Ele não é um animal agressivo, mas estar na direção de sua boca não é uma boa ideia. O cara já entra engolindo tudo praticamente. E essas câmeras, como é que pega assim tão Mas não ache que é apenas com facilmente? os grandes que se deve preocupar. O peixe-diabo negro é um peixe extremamente pequeno, que mede entre 3 a 18 centímetros. Você poderia até achá-lo inofensível, até se deparar com um. Esse peixe de aparência diabólica possui um dos venenos Ah, mais letais esse é de aquele dos todos filmes, né, que geralmente aparece por aí com a luzinha na ponta, é isso? Eu creio que seja. os mares. Ele vive em É profundezas ele mesmo. extremas e se alimenta de outros peixes.
Provavelmente o fato mais interessante sobre ele é a isca artificial que ele carrega em sua cabeça. Nossa, é feio Uma pra pequena danar, né? luz que atrai peixes que vivem em uma profundidade onde nenhuma outra luz é vista. Ao se aproximarem, são surpreendidos por muitos dentes. Esse ainda Esses tá são apenas bonitinho. alguns dos seres que nós conhecemos e que vivem na escuridão do oceano. E eu realmente não sei se é uma boa ideia tentar imaginar o que mais tem nesses 80% que não conhecemos. Mas não são só os animais do fundo do mar que assombram as pessoas. Os naufrágios podem ser ainda pior para todos nós. Durante séculos, navios, submarinos e aviões simplesmente desapareceram na imensidão azul. Muitos nunca mais foram vistos, outros foram encontrados, mas foram deixados para trás para o esquecimento no fundo da escuridão. E para mim, um dos piores casos de naufrágio é o do navio Seawolf Ferry. Grande, hein? Puta merda. Em abril de 2014, na Coreia do Sul, esse gigante de metal carregava mais de 400 pessoas, a imensa maioria adolescentes do ensino médio, que estavam em uma simples excursão escolar. Tudo parecia normal, até o navio entrar em uma área de correntes violentas. Mas esse não era para ser um grande problema. Mas o navio carregava mais que o dobro do peso permitido. Ele havia sofrido reformas irregulares para caber mais gente e dar mais lucro para os donos. Puta, aí Ele é era foda. literalmente uma tragédia flutuante esperando para acontecer. Que eu já ouvi falar desses cruzeiros, esses negócios aí que a galera só quer lucrar e é tudo meio insalubre, entre aspas. Eu não sei muito bem como funciona, porque eu nunca participei de um cruzeiro. Mas pelo que eu ouço falar, a galera reclama bastante de cruzeiro, assim, de low cost. Só querem lucrar e o negócio é de má qualidade. Quando o navio fez uma curva um pouco mais brusca, o peso cedeu. O navio começou a tombar Puta e merda. lentamente afundou. A parte mais assustadora e revoltante não é o navio afundar, mas o que aconteceu lá dentro enquanto a água subia. Conforme a água gelada começava a invadir os corredores, o sistema de som do navio deu uma ordem fatal: fiquem em seus lugares, não se movam. Na Coreia do Sul, uma das culturas mais conhecidas é a de obediência máxima a quem é mais velho ou possui um cargo maior. Por isso, sempre que pessoas mais jovens ou inexperientes recebem ordem de um superior, elas têm que obedecer à risca. E esse foi um erro fatal nesse momento. E foi aí que vídeos como esses foram feitos. Todo mundo tranquilo, entre aspas, né? Nos vídeos, vemos que o clima era de brincadeira por muitos. Eles zoavam com a situação enquanto esperavam o resgate. Mas o que eles não imaginavam é que nesse momento, o capitão do navio, assim como a grande parte da tripulação, já havia fugido. Nossa senhora. Eles pegaram botes e fugiram de lá, Abandonaram a deixando galera mais lá. de 300 pessoas para morrer. Em pouco tempo, a água Puta cobriu o merda. navio e apenas aqueles que desobedeceram às ordens conseguiram escapar. A maior parte da ajuda nem qualificada era. Na verdade, eram pescadores e moradores da região. Posteriormente, quando as autoridades E foram aí, quem buscar os assume esse corpos, crime? encontraram mensagens dos alunos se despedindo de pessoas que amavam. Mas a situação mais triste foi a de um casal que se conectaram com uma corda para não serem separados nem pela morte.
Sobreviver ao oceano pode beirar o impossível, mas sobreviver ao oceano por 40 minutos a 100 metros de profundidade é praticamente inimaginável. Mas foi justamente isso que aconteceu com Chris Lemons. Chris trabalhava como O cara tem uma mergulhador de cara de saturação, doido, né? vista como uma das profissões mais perigosas do mundo. No dia 18 de setembro de 2012, Chris e mais 2 colegas desceram em um sino de mergulho Meu pai. a 91 metros de profundidade para consertar algumas tubulações de extração de petróleo. Já Só no uma observação. É muito complicado você mexer com mergulho desse tipo, porque quando você desce, eu não sei explicar muito bem, mas certos tipos de substância vão mudando, né? Por exemplo, você não pode descer a essa profundidade inalando o oxigênio. Você vai inalar uma mistura com nitrogênio lá, que é toda preparada para essa profundidade. Porque o oxigênio, ele até 6 metros de profundidade, ele não é tóxico. Passou disso, ele passa a ser tóxico. Então você vai tendo, digamos assim, mudanças no tipo de gás ali que você inala. E, tipo assim, 90 metros de profundidade deve ser um trinitrox, sei lá, alguma coisa assim que é mesclado com nitrogênio e outros tipos de gases. E para você subir, pelo fato de você estar descendo a 90 metros de profundidade, você tem uma pressão atmosférica, né? Toda aquela profundidade. Então você não pode subir de uma vez. Então você tem que subir um período, fazer um checkpoint ali, esperar uns minutos, aí você marca ali o tempo que você tem que marcar, sobe mais um pouco e para um tempo. Por quê? Porque você tem que fazer esse nitrogênio, esses gases, darem o tempo de saída da circulação sanguínea, fazendo paradas técnicas para você não ter essa pressão do que você inalou e você ir liberando gradativamente, para não ter tipo uma embolia, alguma coisa do tipo, entende? Então, assim, é meio complicado fazer esses mergulhos, é meio embaçado. fundo do mar, os 3 foram alertados de que o tempo não estava bom e o navio que mantinha eles vivos estava sendo arrastado pelas ondas. Então, foi mandado que eles subissem de volta, mas Chris estava preso a uma das tubulações no fundo do mar Puta e, merda. na hora de voltar para a superfície, a sua conexão com o umbilical, o cabo que mantém eles com luz, ar e comunicação, acabou cedendo. Chris ativou o sistema de emergência e agora tinha cerca de 5 a 10 minutos de ar para sair de lá. Chris, desesperado e sem saber o que fazer, agora estava no fundo do mar, com apenas 2 minutos de oxigênio. No Nossa. completo escuro, ele começou No a caso não é caminhar e, por oxigênio, né? sorte, É o que eu chegou falei. na estrutura que eles tinham trabalhado. O oxigênio acabou e Chris lentamente ficou inconsciente. Caraca. Na superfície, o navio continuava se afastando e só depois de 20 minutos Chris foi localizado. 10 minutos depois, o resgate chegou até ele. Encontraram Chris aparentemente sem vida, o que é esperado de alguém que ficou 30 minutos sem oxigênio no fundo do mar. Ao chegar no sino com o corpo de Chris, outro colega começou a fazer respiração boca a boca. E naquele momento, um milagre aconteceu. Será que ele ficou Chris sequelado? voltou a respirar e Caraca. poucos minutos depois estava sentado, vivo, ao lado de seus colegas. Certo, ele teve que uma câmera Mas como um homem bariátrica, não sei como pôde é que é o ficar nome, 40 minutos pra sem poder respirar e mesmo tirar assim toda a pressão e sobreviver? tal. Na verdade, Chris teve bastante sorte naquele momento. A água fria ajudou a diminuir a velocidade do metabolismo do corpo e também diminuiu o consumo do oxigênio, o que fez com que o seu gás de emergência durasse mais. A mistura de gás que eles usam, conhecido como Heliox, a mistura entre hélio e oxigênio, fez com que seu corpo tolerasse mais tempo sem oxigênio. Além, óbvio, do modo sobrevivência do nosso corpo, que prioriza o cérebro e os órgãos vitais e desacelera o coração. Depois desse vídeo, acho que ter medo do oceano não é algo muito difícil. Na verdade, o medo do oceano pode não ser Sempre uma tive. fobia irracional. Talvez seja o nosso instinto mais básico de sobrevivência, avisando que não pertencemos àquele lugar. Sempre Nós tive. passamos séculos olhando para cima, para o céu, para as estrelas, procurando por vida alienígena no espaço infinito, mas esquecemos que temos um mundo completamente alienígena, intocável e hostil bem aqui, sob os nossos pés. Nós mapeamos o espaço, mas não conhecemos a nossa própria casa. E se apenas nos 20% que conhecemos já encontramos monstros,
tragédias e mistérios insondáveis, o que você acha que está nos observando de dentro dos outros 80%? Loucuras, loucuras. Bom vídeo, gostei, interessante e realmente o mar é bizarro.